Bom dia, tudo bem? O Super Saudável vem chegando com sua dose semanal de informação sobre saúde e qualidade de vida. E você é o meu convidado especial para estar junto comigo a partir de agora até às 11 horas da manhã. Prometo que você não vai se arrepender. Me diz uma coisa, você tem algum parente ou amigo que esteja passando por algum problema de saúde? Ou ainda querendo fazer aquela dieta que você viu na revista? Ou mesmo querendo começar um exercício físico, mas sem saber qual é o ideal e o mais indicado para o seu objetivo? Entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, @supersaudáveltv, e pelo nosso site, no supersaudável.tv.br. Entre e seja o nosso pauteiro. No programa de hoje, vocês verão e saberão um pouco mais sobre infecção urinária, os problemas que podem causar o nosso joelho se praticarmos exercícios inadequadamente e, para iniciarmos, a alopécia. Se é dos carecas que elas gostam mais, eu não sei. O que eu tenho certeza é que nenhum homem gosta de ficar careca. Acompanhe! Ó cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu, rebelde às vezes. O culto ao corpo e ao belo é uma característica da sociedade em que vivemos. Disse sociedade, tanto homens quanto mulheres se preocupam cada vez mais com suas aparências. E um dos grandes terrores masculinos é a calvície. Não adianta falar que é dos carecas que elas gostam mais. A grande verdade é que a grande maioria dos homens perdem os cabelos só de pensar que poderão ficar calvos. Mas será que estamos chegando perto do fim da calvície? A alopécia androgênica ou calvície masculina é uma manifestação fisiológica que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, levando à queda dos cabelos, que sofre com um processo de miniaturização. A alopécia androgênica é resultado da estimulação dos folículos pilosos por hormônios masculinos, que começam a ser produzidos na adolescência, a testosterona. Ao atingir o couro cabeludo de pacientes com tendência genética para a calvície, a testosterona sofre a ação de uma enzima, a 5-alfa-redutase, e é transformada em dihidrotestosterona, ou DHT, promovendo a sua diminuição progressiva a cada ciclo de crescimento dos cabelos, que vão se tornando menores e mais finos. O resultado final deste processo de diminuição e afinamento dos fios do cabelo é a calvície. Doutora, é normal o cabelo cair. Quando que essa queda de cabelo não é normal e é necessário você estar procurando um dermatologista? A gente tem uma troca natural, né? Como toda célula do nosso organismo, ela se renova, né? E a gente tem uma média, dependendo do volume do cabelo, às vezes até 100 fios ao dia pode ser considerado uma troca, não uma queda de cabelo, né? A partir daí, se você percebe um volume maior, ou então se você nota rarefação, né? Diminuição do volume do seu cabelo, é uma hora de procurar, porque depois que ele cai, dificilmente a gente consegue que ele se recupere. As mulheres também podem ser atingidas, porém, só muito raramente chegam à calvície total. Em geral, apresentam um quadro de rarefação difusa dos pelos que também tornam-se mais finos. Mas, segundo a especialista, este quadro de perda de cabelos femininos é de outra natureza. Conceitualmente, a calvície é um diagnóstico masculino. As mulheres, né, têm queda de cabelo, às vezes com um padrão masculino, mas na verdade não é chamado calvície. É um outro tipo, outra nomenclatura, né? Porque a determinação genética, ela é ligada ao cromossomo e ela é letal para o sexo feminino. Então, o feto nem chega a se desenvolver. Então, o que a gente tem, né, aí às vezes mulheres com queda de cabelo, que às vezes até dá um padrão de calvície, mas é uma outra origem. Quais são os principais fatores? A hereditariedade, a genética é o principal? Sim, a calvície é 100% genética, não tem outra causa, né? O que ela apresenta são variações de apresentação, né? Várias pessoas têm graus diferentes, algumas são um início muito precoce, com uma progressão muito rápida. Outros, às vezes, começam a ter uma rarefação, uma retração aqui das têmporas depois de 40 ou 60 anos, às vezes. Mas tudo tem seu lado bom. Estudos da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos,
comprovou que homens calvos têm menos risco de desenvolver o câncer de próstata. A explicação para isso é simples. Os calvos apresentam altos níveis de testosterona desde a infância e isso faz com que eles se protejam contra o câncer de próstata. Existem alguns produtos no mercado que falam da volta do cabelo. Qual a sua opinião sobre isso? Como eu disse, é uma condição difícil, né? A gente não tem medicações assim que consigam reproduzir novamente o cabelo, né? Algumas medicações, elas conseguem ter um controle sobre a progressão da calvície e muitas às vezes até você consegue uma melhora de volume. Mas, assim, normalmente é preciso tomar cuidado com essas informações que geralmente não são muito verdadeiras. Qual o tratamento indicado, então? Então, a gente possui uma medicação, né, que a substância com o nome de finasterida é a droga mais efetiva que a gente dispõe no mercado para uso oral, né? Existem também algumas soluções, alguns produtos que podem ser usados localmente, que também conseguem alguns graus de resultado em casos assim mais leves, de progressão mais lenta, eles podem produzir algum resultado positivo. A finasterida revolucionou o tratamento da alopecia androgenética, mas a dermatologista faz um alerta dos possíveis efeitos colaterais se consumido o medicamento a longo prazo. Sim, como é uma medicação que atua na parte hormonal, né, ele vai agir sobre a testosterona. E, assim, obviamente o foco seria os receptores do cabelo, mas ela tem uma circulação sistêmica e começa a agir em outros receptores, né? Na parte testicular, na parte das mamas, né? E isso pode trazer algumas consequências a longo prazo pelo uso da finasterida. Mesmo com o avanço da ciência e tecnologia, ainda não chegamos à cura da calvície. Então, assim que notar a perda dos cabelos, procure um dermatologista para estar avaliando e indicando o melhor tratamento. Isso fará bem para os seus cabelos e para a sua cabeça. Estamos de volta e agora para falarmos sobre infecção urinária. Sentir dor ao urinar, ir frequentemente ao banheiro e ter a urina escura podem ser sintomas dessa doença. Acompanhe. A infecção urinária é uma infecção que pode acometer qualquer parte do sistema urinário, desde os rins, a bexiga ou até mesmo a uretra, e é definida como a presença de micro-organismos em alguma parte desse sistema, acometendo principalmente a população feminina. O Super Saudável veio até o consultório do urologista Dr. Armando Abrantes para falarmos sobre infecção urinária. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Roberto? Para começarmos, doutor, a infecção urinária é uma doença basicamente feminina? É preponderantemente feminina, mas não exclusiva, né? Ela afeta a mulher, muito mais frequente, principalmente a menina e depois a mulher após a menopausa, mas principalmente em crianças afeta também o sexo masculino. Muitas vezes por causa de fimose no menino, por causa de algumas alterações de nascença que a gente chama congênitas, né? Pode afetar também. Então, assim, no homem adulto é muito pouco frequente. Depois, no homem mais velho, ele volta a afetar por causa das doenças da próstata, né? Aí volta a haver uma dificuldade de urinar, fica havendo retenção urinária, que é a pessoa urina, mas sobra ainda urina na bexiga. Então, isso acaba levando também a infecção urinária no idoso. Mas, obviamente, a mulher é 6, 8 vezes mais frequente. Isso se deve, provavelmente, a fatores anatômicos. Na mulher, a saída da uretra é bem mais próxima à entrada da vagina, onde sabe-se que a mulher abriga diversos micro-organismos que compõem a flora vaginal. Além disso, os hábitos de higiene após o uso do toalete, como a passagem do papel higiênico em direção ânus-vagina, favorece o transporte de micro-organismos intestinais até a vulva. Outro fator importante é que a uretra feminina é bem menor que a masculina, o
que favorece o caminho das bactérias desde a entrada da uretra até a bexiga. Além de ser mulher, quais seriam os outros fatores de risco para essa doença? A infecção urinária, né, como a gente estava falando antes, existe infecção urinária alta e baixa, né? A infecção urinária alta é uma outra patologia um pouco diferente. A infecção urinária baixa, que é a mais prevalente, a mais comum, ela na verdade é uma doença multifatorial. Às vezes o paciente chega no consultório aqui e fala, olha, porque eu estou com essa bactéria, geralmente uma Escherichia coli, um proteus, são as bactérias que moram nessa região, não é nada normal ter isso. Então a pessoa quer saber uma causa. Não, a causa é essa bactéria, o meu problema é essa bactéria. Não, não é a bactéria, né? A infecção urinária é uma doença multifatorial. Então ela depende também na criança pequena, muitas vezes com hábitos de higiene, às vezes a criança, na hora que começa a se higienizar sozinha, ela faz de forma errada, então é muito importante essa orientação, geralmente o pediatra faz essa orientação. Há a questão também do intestino preso, hábitos intestinais, que é a maior causa de infecção urinária, porque uma criança ou uma mulher, principalmente, que fique às vezes uma semana sem evacuar, então quando vai evacuar, a quantidade de bactérias que ela despeja na região perineal e que depois acabam subindo, né, que a maioria das infecções baixas são, a bactéria chega à bexiga por via ascendente, ela sobe pela uretra, que a uretra da mulher é curtinha, tem só 3 centímetros. Então, mas na verdade, mesmo que essa bactéria chegue na bexiga, se a pessoa tiver com a bexiga normal, tiver com as defesas boas, tiver com uma urina bastante diluída, né, toma bastante água, dificilmente vai ocorrer. Então, a infecção urinária, em qualquer idade, ela ocorre quando há um desequilíbrio, né, entre as defesas e o agente agressor. Então, a gente tem sempre que analisar isso. Ou aumentou muito o número de agressores por causa de uma infecção urinária, ou então a pessoa fez um tratamento com antibióticos fortes e acabou selecionando uma bactéria muito mais virulenta, ou então ela está com baixa defesa, ela está tomando pouca água, ela teve uma outra doença que deixou poucos anticorpos na bexiga, alguma inflamação que estragou uma camada que a bexiga tem, que chama camada H, que protege contra a aderência das bactérias. Então, na verdade, o médico tem sempre que analisar essa dicotomia, é um desequilíbrio entre agressores e agentes de defesa, né? Isso que tem que ser tratado, não é uma causa. Então, quando o paciente vem aqui, você tem que abordar 10 coisas diferentes, olha, o tratamento vai envolver esses 10 itens, né? Quando falamos em prevenção e asepsia, lembramos do sabonete íntimo. Mas será que ele protege o nosso corpo de infecções? Segundo o especialista, a melhor higienização é água e sabão. Olha, o que eu vou falar é muito assim da experiência pessoal. Hoje em dia a gente fala muito em medicina baseada em evidências, então a gente tem que ter um trabalho provando que funciona ou não funciona e não tem, assim, não conheço nenhum trabalho. Pelo contrário, os trabalhos até sugerem que funcione, mas na verdade, usando o bom senso, usando a minha lógica e pela minha experiência pessoal, eu particularmente não gosto que seja usado o sabonete íntimo, porque esses sabonetes que contêm substâncias muito fortes, muito bactericidas, elas acabam matando as bactérias fáceis de matar, que são as que têm que morar ali, que moram ali normalmente, e só seleciona as muito virulentas, as mais agressivas. Então, geralmente, o paciente que usa esses sabonetes íntimos, ele acaba tendo infecções por bactérias mais fortes, mais resistentes, né, mais difíceis de tratar. Então, eu acho que higiene é água e sabão qualquer, né, como é para as mãos, como é para o resto do corpo, né. Eu acho que não tem que ficar usando um sabonete que seria como usar um antibiótico que está selecionando bactérias, matando umas e deixando as piores ali para ficar na região. Então, eu particularmente não recomendo o uso. De acordo com um estudo feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o consumo do suco de cranberry diariamente evitou a infecção urinária em 4 de 10 pessoas que tinham a infecção frequentemente. Substâncias presentes na fruta impedem que a bactéria causadora da infecção urinária se fixem nas paredes da bexiga e da uretra. Os sintomas da infecção urinária são dor a urinar, ardência na uretra durante a micção, dificuldade para iniciar a micção, urgência miccional, quando a pessoa sente uma vontade súbita de urinar, ato de urinar várias vezes ao dia e em pequenas quantidades, urina com mau cheiro e de coloração alterada. Estes são alguns dos sintomas da infecção. Importante ressaltar que em crianças os sintomas nem sempre são evidentes
e algumas vezes elas apresentam sintomas em locais não relacionados ao sistema urinário. Nelas, podemos encontrar febre, falta de apetite, parada de crescimento e perda de peso. Então a gente tem que tomar muito líquido, tem que evitar alimentos e bebidas que facilitem que estraguem essa camada, tem que evitar ficar retendo muito tempo urina, então às vezes por causa de trabalho ou viagem a gente segura muito tempo a urina na bexiga, isso permite a proliferação das bactérias, porque a cada meia hora elas se multiplicam, elas dobram de número. Quando a mulher está menstruada, às vezes evitar ficar muito tempo sem trocar o motos, porque aí vira uma cultura para essas bactérias. Uma das coisas mais importantes é ver o hábito intestinal, quer dizer, não forma nenhuma deixar teu intestino preso, né? E, claro, e exercícios físicos, que, de uma maneira geral, dão uma saúde melhor e facilitam tudo. Então, esses são, assim, os preceitos básicos. E na criança, então, muito cuidado de verificar sempre como é que a criança está fazendo higiene, né? Não confiar muito só no que ela fala, né? Tentar ver, pedir para a mãe observar, pedir para a mãe verificar. Se perceberem alguns desses sintomas, procure um urologista. Sinta a exclusividade. Sinta o sabor. Sinta o conforto. Sinta o aroma. Sinta a sofisticação. Sinta o ambiente. Sinta a alegria. Sinta Gustos Gourmet. Avenida Sumaré 435, Jardim Sumaré. Aberta de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Sábados e domingos, das 11 às 16 horas. Esporte é saúde, certo? Mas devemos ter cuidado ao praticá-lo. O joelho é uma das partes do corpo que mais sofre quando praticamos esportes inadequadamente. E para tirar algumas dúvidas e dar dicas, fomos até o ortopedista Marcelo Tostes. Confiram! Desde o início da história da humanidade, o ser humano vem passando por um complexo desenvolvimento, tanto corporal quanto comportamental. Andamos em pé. Essa condição aparentemente simplória sintetiza milhões de anos de evolução e representa uma grande mudança em relação aos nossos parentes primatas. Mas essa evolução faz com que coloquemos todo o peso do nosso corpo nos joelhos. Bom, o joelho a gente fala que é uma articulação de carga, né? Nós ficamos o dia todo em cima dele. E ele serve para fazer a deambulação, né? A movimentação comum, para mexer, agachar, andar, correr. Então é uma articulação que envolve múltiplas atividades. E por conta de ser uma articulação de carga, está mais sujeita a dar dor e atrapalhar as pessoas que têm problema. Quando lembramos das grandes e graves contusões no esporte, frequentemente deparamos com problemas nos joelhos. Um dos atletas que vem com certeza à mente é o de Ronaldo Fenômeno. Várias cirurgias, muito tempo de recuperação. Mas nem só os atletas precisam se preocupar com os joelhos. Comum em jogadores profissionais de futebol por conta da sobrecarga de exercícios, os problemas nessa parte do corpo podem acometer com maior frequência os esportistas de fim de semana. Ele sofre tanto por ser uma articulação de carga, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja com peso acima da média, uma musculatura um pouco fraca, geralmente ele pode sobrecarregar outras estruturas, por exemplo, o músculo, ou mesmo o menisco, e dá tendinite, lesão muscular, ou mesmo tendinopatia, lesão do condral, que é a lesão da capa que envolve o osso, lesão do amortecedor do joelho, que são os meniscos. Então é complicado, é muito amplo falar em dor de joelho. O ortopedista faz um alerta. Segundo o especialista, as dores nos joelhos são os primeiros sintomas de que há algo errado. Dor no joelho significa que a pessoa está com algum problema, alguma coisa inflamada. Então, na minha área desportiva, por exemplo, 40% das pessoas que procuram atendimento ortopédico geralmente é por lesão muscular. Porque às vezes a musculatura é mal preparada, às vezes o treinamento é um pouco excessivo, overtraining, ou mesmo
a pessoa que não aquece muito antes de fazer atividade mais forte e dá como se fosse um cansaço, entre aspas, muscular. E isso causa dor. Além das lesões musculares, também o que causa dor é tendinite, por exemplo, que é a inflamação do tendão que conecta os músculos ao osso. Isso dá uma dor também muito forte nos atletas ou corredores amadores e também procuram médico. Além disso, dentro da articulação do joelho, os meniscos ou lesões condrais, que é a capa do osso que eu falei agora, também pode gerar dor. Então, são várias patologias que podem estar envolvidas na dor. Quanto tempo dura para, depois da lesão gerada, esse tecido se restabelecer e a pessoa poder voltar ao ritmo de vida normal, aos treinos? Olha, depende do grau de lesão, né? Por exemplo, lesões musculares, grau 1, que são as lesões mais fracas, mais frágeis, normalmente de 3 a 4 semanas. Lesões mais graves, um pouco, até 6, 7 semanas. Então, depende, na verdade, do nível de lesão, de onde é a lesão, e se essa pessoa já vem tendo algum problema antes. Se ela já tem um problema crônico, normalmente, isso demanda um pouco mais de tempo para o tratamento. Então, é importante, pessoas que sentem dores no joelho, procurar um especialista para poder avaliar e evitar que esses problemas se cronifiquem. E, às vezes, no caso de alguns tipos de problemas que se cronificam, são mais difíceis de ser tratados depois, mais complicados. Para quem é apaixonado por esportes de rua e deseja começar a correr e acredita que basta comprar um par de tênis, o especialista dá algumas dicas. Olha, eu orientaria, primeiro, se a pessoa estiver no peso ideal dela e já faz alguma atividade física, academia, algum tipo de fortalecimento, alonga bastante os músculos, essa pessoa geralmente é mais preparada um pouco para poder começar a correr nas ruas e tal. As pessoas que querem começar, nunca foram avaliadas e querem começar do zero, eu aconselharia, e que tiverem principalmente acima do peso, fazer aí uma academia, uma avaliação física, começar geralmente com exercícios de baixo impacto, por exemplo, natação, ou mesmo a bicicleta, que é excelente para o joelho, porque além de fazer uma drenagem do joelho, entre aspas, uma drenagem linfática, porque diminui a edema do joelho e tal, fortalece mais os músculos da perna e, com isso, prepara melhor para poder correr. E, quando começar a correr, é melhor correr na esteira no começo, porque seria um terreno mais plano, sem muito declive, e a partir daí, na hora que tiver mais treinado, e passar para a rua. O esporte faz bem ao corpo e à mente, mas devemos tomar todos os cuidados. As lesões de joelho são cada vez mais frequentes, então vamos nos prevenir. O Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Tenham um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!